Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Manque o capítulo 14, continuação da aula passada. Tá? O que a gente viu aí na aula passada? A gente pegou algumas teorias, tá? Para explicar de que forma a gente chegava numa curva de oferta agregada de curto prazo com essa carinha. Tá? Agora, a expectativa do nível de preços aqui entra influenciando essa oferta agregada, tá? E a gente trabalhou aqui em cima dessa equaçãozinha para chegar na equação para a curva de Phillips, tá? Que tinha essa carinhazinha aqui, tá? A inflação vai depender da expectativa de inflação menos um parâmetro beta, tá? E que multiplicava aqui o desemprego cíclico, ok? Então, esse coeficientezinho negativo, ele dava para a gente um trade-off aqui entre inflação e desemprego, ok? Para baixar a inflação, a gente teria que aumentar um pouquinho o desemprego. A equação para a curva de Phillips e a equação para a curva de oferta agregada de curto prazo vão representar, então, né, em sua essência, as mesmas ideias macroeconômicas. A gente está saindo de uma equação e chega prontamente na outra, então nada de novo está se criando aí. Tá? Ambas apresentam uma ligação entre variáveis reais e variáveis nominais que faz com que a dicotomia clássica, ou seja, a separação teórica entre variáveis reais e nominais, né, se desfaça no curto prazo. Então, de acordo com a equação para a curva de oferta agregada de curto prazo, a produção está relacionada a movimentações inesperadas no nível de preço. Tá? Então, são essas alterações inesperadas aí no nível de preço que vão fazer com que a produção, né, a nossa produção oscile. Tá? De acordo com a equação da curva de Phillips, o desemprego está relacionado a movimentações inesperadas na taxa de inflação. Tá? Se a gente lembrar aí que taxa de inflação é basicamente, né, a taxa de crescimento do nível de preço e que o produto está associado aí com o emprego e desemprego, né? Então, basicamente, essas duas equações estão fornecendo para a gente uma aproximação, uma boa medida aí do que seria a relação entre o nível de preço e o produto, ou a inflação e desemprego, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Qual a diferença das duas? Para que eu vou usar uma e para que eu vou usar outra? A oferta agregada, a gente basicamente está interessado em produção e preço, e a curva de Phillips a gente vai estar interessado em desemprego e inflação, ok? Duas faces da mesma moeda, tá? Como o Mankiw diz. Vamos discutir um pouquinho agora a ideia de expectativas adaptativas e inércia inflacionária. O que seria isso? Né? Vamos pegar aí a nossa equaçãozinha da curva de Phillips, tá? E uma perguntinha básica que a gente teria que fazer é o que vai determinar essa expectativa de inflação, ok? E aí surge a ideia das expectativas adaptativas, tá? As pessoas vão esperar uma taxa de inflação próxima daquela observada recentemente. Por exemplo, a minha expectativa de inflação a hoje vai ser o que eu observei de inflação no passado, no período passado, tá? Nesse caso, se a gente pegar isso daqui e jogar aqui dentro, a nossa curva de Phillips vai ficar com essa carinha aqui, tá? Quando a curva de Phillips é descrita assim, a taxa natural de desemprego é chamada de taxa de desemprego que não acelera a inflação, ou NAIRU, tá? Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Se a gente supor aí que esse choque aí o V igual a zero,
esse camaradazinho some, tá? Então, a minha inflação vai ser sempre igual à inflação passada, se só se, passa esse camarada aqui para o lado de lá, se isso daqui é igual, isso daqui é zero, tá? Π menos 1 vai ser zero. Esse beta aqui ele já tem um valor, então eu vou necessariamente precisar que a minha taxa de desemprego seja igual à natural. Ok? Ou seja, sob hipótese de expectativas adaptativas, tá? Para que a minha taxa de desemprego, se a minha taxa de desemprego for igual à natural, sob hipótese de expectativas adaptativas, se a minha taxa de desemprego for igual à taxa de desemprego natural, a minha inflação vai ser exatamente igual à inflação observada no passado, tá? Ou seja, ela não vai estar crescendo. A minha taxa de inflação não vai estar crescendo. Tá? Isso gera para a gente o que a gente chama de inércia inflacionária. Tá? Por quê? A inflação presente será sempre igual à inflação passada. Se a minha taxa de desemprego, se o V for zero, e a taxa de inflação for sempre igual à taxa de inflação passada, a inflação presente será sempre igual à inflação passada. Tá? Ou seja, a inflação, isso se dá por quê? Porque a inflação presente foi influenciada pela inflação passada, e agora influencia a expectativa de inflação no período seguinte. O que eu quero dizer com isso? O Solow, por exemplo, em 1970, pontuou perfeitamente isso. Estava se questionando lá, por que nossa moeda está cada vez valendo menos? Talvez simplesmente tenhamos inflação porque esperamos inflação. E esperamos inflação porque já tivemos. Então, o que está acontecendo? Você está observando um processo inflacionário no passado, no período passado, você traz isso para o presente. No futuro, você observou esse período presente e traz ele para o futuro. E daí por diante. Então, você sempre vai estar carregando. Se a inflação foi, sei lá, 3% ao ano no ano passado, esse ano vai ser 3%. No ano que vem vai ser 3%. No outro ano vai ser 3%. Então você está tendo uma inércia inflacionária. A tua inflação está inerte, está constante ali, certo? Em 3% ao ano. Por quê? Você sempre está carregando essa expectativa de inflação, você só está olhando para trás e ponto final, ok? Então essa é a ideia aí de expectativa adaptativa, tá? Você estima a sua inflação com base na inflação passada, tá? E nessa inflacionária, quando você faz isso perfeitamente, você sempre está com base a tua inflação, a expectativa de inflação vai ser sempre com base na inflação passada, você está carregando esse componente aí ad infinito, ok? Transformando ele numa a tua inflação fica inerte, constante. Tá? Graficamente, o que sugere? Tá? A inflação inercial vai sugerir movimentos consecutivos de alta da oferta e da demanda agregada até que uma recessão ou algum choque de oferta altere as expectativas com relação à inflação e, consequentemente, altere esse comportamento. Então, o que vai estar acontecendo? Você sempre vai ter uma alteração. A tua curva de demanda agregada vem para cá, tá? E a sua curva de oferta agregada vem para cá. O seu produto não se alterou, agora o teu nível de preço subiu. E aí a demanda agregada vem para cá e essa curva de oferta agregada sobe mais ainda. Seu nível de preços está subindo, mas seu produto não está se alterando. Esse crescimento aqui ele sempre vai ser dado de acordo com a tua expectativa de preço. Tá?
Então a curva de demanda agregada também deve necessariamente se deslocar para cima de modo a confirmar as expectativas de inflação. Tá? Na maioria das vezes, o crescimento contínuo da demanda agregada é causado pelo crescimento persistente na oferta monetária. Ou seja, por que essa curva de demanda pula para fora? Geralmente está sendo introduzido mais moeda dentro da economia. Tá? Se o Banco Central interrompe repentinamente a expansão monetária, a demanda agregada se estabilizaria e o deslocamento para cima na oferta agregada causaria uma recessão. O alto índice de desemprego durante a recessão reduziria a inflação e a inflação esperada, fazendo cessar essa inércia inflacionária. Ok? Duas causas para a inflação, crescente e decrescente. A gente viu lá, vamos pegar a curva de Phillips, tá? Esse termozinho aqui, menos beta, U menos UN, sugere que o desemprego cíclico, né? Ou seja, o desvio do desemprego com relação à sua taxa natural exerce uma pressão ascendente ou descendente sobre a inflação. Então, se o desemprego for menor do que a taxa natural de desemprego, tá? Se o desemprego for menor do que a taxa natural de desemprego, esse componente todo fica negativo, menos com menos é mais, então a inflação vai estar crescendo. Tá? E você tem o que a gente chama de inflação de demanda. O desemprego está muito baixo, a economia está superaquecida, tá? Muitas pessoas demandando bens, produtos, serviços, tá? O que vai fazer com que a inflação cresça. Se o desemprego for maior do que a taxa natural, se a taxa de desemprego for maior do que a taxa de desemprego natural, isso daqui fica positivo, com esse negativo vai jogar essa inflação aqui para baixo, tá? O que a gente chama de recessão. Por quê? Meu desemprego está elevado, tá? E a gente vai observar uma queda no nível de preço, porque dado esse nível de preço, o desemprego está muito alto, mas a gente não consegue se livrar de todos os bens e produtos. Ok? Recessão. Choque na oferta também vai influenciar a inflação, tá? De modo ascendente ou ascendente. Se o V for maior do que zero, isso daqui cresce, tá? Se V for um choque negativo, tá? Um choque benéfico, a inflação cai. Tá? Quando a gente observa que um choque de oferta positivo, a gente costuma associar esse choque de oferta, o efeito desse choque na inflação, costuma ser tratado como inflação de custos. Todos os custos da economia estão crescendo. Tá? Como todos os bens e serviços produzidos na economia estão ficando mais caros, a gente vai ter uma inflaçãozinha aí que a gente vai chamar de inflação de custos. Ok? Aí o Mankiw mostra aí mais ou menos como é que foi o comportamento de 1961 até 2011, tá? Da inflação e do desemprego nos Estados Unidos. A gente vê que foi uma baita tivemos vários momentos, vários episódios aí delicados. A gente teve períodos, por exemplo, que a inflação subiu e o desemprego subiu também, por exemplo, de 73 para 74. Depois a inflação deu uma estabilizada e o desemprego aumentou. Depois a gente retornou e aí por aí vai, tá? Não cabe... Não é a ideia do curso, de novo, não gosto muito de focar aí nos Estados Unidos, mas o Mankiw comenta mais ou menos o que aconteceu aqui. Quem se sentir interessado aí por tratar um pouquinho aí da economia norte-americana, vale a pena dar uma olhadazinha na discussão dele, ok? Trade-off da inflação e desemprego no curto prazo. O que acontece? Choques agregados, tá, monetários ou fiscais, vão poder influenciar negativamente a economia. Mas os formuladores de política podem tentar deslocar a demanda agregada para acomodar tais choques. Tá?
Então você pode ter algum tipo de choque que vai influenciar negativamente a economia e o Banco Central ou o governo pode tentar alterar aí a demanda agregada para acomodar tais choques. Tá? Essa intervenção vai ter um impacto sobre produto, desemprego e inflação. Tá? Ele pode aumentar a inflação e diminuir o desemprego, ou reduzir a inflação à custa de mais desemprego. Então, essa é a ideiazinha básica aí do trade-off entre inflação e desemprego. Tá? No curto prazo, que a gente tem é isso daqui. Essa aqui é a minha equaçãozinha, tá? Se eu supor, por exemplo, que a taxa de desemprego é igual à taxa natural, a minha inflação vai estar sendo afetada basicamente por conta da expectativa de inflação e por conta desse choque de oferta, tá? Então, se o meu desemprego está batendo com a taxa natural, a minha inclinaçãozinha aqui, basicamente o meu coeficiente linear vai ser basicamente expectativa de inflação mais choque de oferta. Tá? Muito bem, esse componentezinho aqui é extremamente importante para a gente, ok? Taxa natural de desemprego. E aí o Mankiw entra num daqueles comentáriozinhos, né? Saiba mais. Quão precisas vão ser as estimativas para a Nairu? Tá? A taxa de desemprego que não acelera a inflação. Tá? A gente precisa... O que acontece? Esse parâmetrozinho aqui é como se fosse uma taxa natural de desemprego. Agora, o que é taxa natural de desemprego? Ela é relativamente constante, ela pode crescer ao longo do tempo, ela pode cair, tá? Isso é uma perguntinha que a gente deve se fazer, tá? Alguns probleminhas aí com relação à taxa natural de desemprego. Primeira coisa, a gente tem imprecisão dessa variável devido a choques, tá? Então a gente não sabe se ela está se alterando ou se é possivelmente algum choque que está afetando a economia, tá? Alteração estrutural da taxa natural de desemprego, por exemplo, dada por fatores demográficos, políticos e institucionais. Então, esse tipo de fator pode afetar essa taxa natural de desemprego, tá? A estrutura dessa taxa natural de desemprego. Então, o que o Mankiw coloca aí é que acertar essa taxa natural de desemprego, cravar esse valor aqui é relativamente difícil. Como acertar um alvo em movimento, tá? Para ter uma ideia aí, o Steger, Stock e Watson estimaram que essa taxa de desemprego natural nos Estados Unidos era de 6,2%, tá? Com intervalo aí de 5,1 até 7,7. Esse intervalo de confiança aqui é relativamente grande. Então, várias continhas, se você usar um valor 5,1, 6,2 ou 7,7, podem alterar bastante aí os resultados, tá? Em termos das outras variáveis. Então é relativamente difícil ter um valor aqui de taxa natural de desemprego devidamente acertado, tá? Esse valor ele não é um valor... É um valor que a gente vai precisar utilizar como hipótese em vários estudos, mas é um valor que pode ser um pouquinho questionável, tá ok? Vamos lá. Então tá, vamos pegar o nosso... Vamos voltar aí para a ideia do trade-off da inflação e desemprego, discutir com esse camarada aqui, que ele pode não ser uma boa proxy aqui uma boa medida, tá? Mas, supondo que a minha taxa de desemprego está igual à taxa natural de desemprego, a minha inflação basicamente vai estar sendo afetada aqui pela expectativa de inflação e pelo choque de oferta. Tá?
E o que acontece se a inflação esperada aumentar, por exemplo? Se esse camarada aqui está aumentando, o que está acontecendo aqui? Esse meu coeficiente está subindo para cá e eu basicamente estou me deslocando aqui para uma curva aqui, tá? Fora inflação esperada baixa e inflação esperada alta. Tem uma curva aqui, tá? Para essa dada taxa natural de desemprego, se houver um aumento nessa expectativa aqui de inflação, o que acontece? Eu vou estar vindo para um ponto aqui mais afastado, tá? Então é mais provável que tenha uma outra curva aqui de Phillips aqui, tranquilo? Essa é a ideia então. Inflação esperada baixa, inflação esperada alta, tá? Se eu estou aumentando isso daqui, eu venho para cima. Se eu estou reduzindo, ele vai vir aqui para baixo. Inflação esperada baixa, inflação esperada alta. Ok? E o que ocorre se o formulador de política quiser manter a taxa de desemprego indefinidamente abaixo do seu nível natural? É interessante manter a taxa de desemprego sempre abaixo do nível natural? É o sonho de todo mundo, né? Jogar o desemprego para zero e tocar a economia, tá? É possível fazer isso? O que vai acontecer nesse caso? Tá? Vamos supor, por exemplo, que a gente está... Essa aqui é a minha taxa natural de desemprego, tá? E eu promovo alguma política econômica, tá? E jogo essa taxa de desemprego para um nível inferior ao nível natural. O que vai acontecer nesse caso? Tá? Nesse caso aqui, nesse pontozinho aqui de equilíbrio, o que acontece? A minha expectativa de inflação fica inferior à inflação corrente. Tá? Ou seja, eu vou elevar essa expectativa de inflação num próximo período. Quando eu faço isso, o que está acontecendo aqui no final das contas? Eu vou vir para um ponto, a minha inflação vai crescer um pouco mais. Tá? E vai me jogar aqui provavelmente para um ponto, para um novo ponto, tá? Onde eu vou ter uma nova expectativa de inflação. Com esse aumento dessa expectativa de inflação, essa curva vai vir aqui para fora. Tá? E eu estou violando aqui, eu vou necessariamente ter que quebrar aqui esse trade-off entre inflação e desemprego. Sai desse ponto e vem para esse outro ponto aqui. Então, no longo prazo, a hipótese de Phillips pode ser violada e prevalece a dicotomia clássica. Tá? Vai prevalecer essa dicotomia clássica. Desinflação e taxa de sacrifício. O que é isso? Né? Imagine uma economia em que o desemprego esteja em sua taxa natural e a inflação esteja girando em torno de 6%. O que aconteceria com o desemprego e a produção se o Banco Central adotasse uma política monetária para reduzir a inflação de 6% para 2%? Então eu quero sair aqui da casa dos 6% e vir aqui para essa inflação aqui de 2%. O que acontece? Essa aqui é a minha taxa natural. Para eu vir aqui para baixo, o que eu preciso fazer? Necessariamente, estou correndo aqui ao longo da curva de Phillips, então essa redução na inflação e exigir mais desemprego. Tá? Então a queda na inflação vai exigir mais desemprego, tá? Isso aí vem da ideia básica da curva de Phillips. E se a gente cair e usar a ideia de Okun, esse maior desemprego aqui vai estar me gerando um produto inferior ao produto potencial da minha economia. Tá? Eu estou com mais desemprego do que o natural, então meu produto tem que ser menor do que o natural também. Ok? Em que montante e durante quanto tempo é necessário que o desemprego fique acima da taxa natural e a produção abaixo do seu nível potencial para que o Banco Central consiga reduzir essa taxa de inflação?
Então, em que montante, quanto eu vou perder de produto por conta desse aumento do desemprego e durante quanto tempo para reduzir essa inflação aqui? Essa é uma perguntinha importante, tá? É preciso saber em quanto a produção vai ser comprometida e comparar isso com os benefícios da inflação mais baixa. Qual vai ser a taxa de sacrifício a ser paga? Tá? Taxa de sacrifício vai ser o percentual que se deve abrir mão do PIB para que haja uma desinflação, ou seja, uma queda na inflação de 1%. Tá? Os estudos mostram que, de um modo geral, para baixar a inflação em 1%, é necessário que o PIB seja sacrificado em aproximadamente 5%. Tá? Ou via lei de Okun, para baixar a inflação em 1%, é necessário 2,5% de desemprego cíclico. Vamos ver como é que é isso. Ok? Assim, respondendo à nossa pergunta inicial, a redução de 4 pontos percentuais na inflação, lembra que a gente está essa redução de 4 pontos percentuais aqui na inflação, tá? Vai exigir aí um sacrifício de 20% do PIB, 5% para cada 1%, tá? Ou 10 pontos percentuais de desemprego cíclico. 4 vezes 2,5 vai dar 10 pontos percentuais de desemprego cíclico. Tá? A gente vai perder 20% do PIB em um ano? Não. Tá? Ninguém vai ser doido de propor um tratamento de choque hoje em dia. Jogar essa taxa. A inflação está muito alta, vamos jogar o PIB lá embaixo? Não. Tá? É mais sensato ir baixando esse valor gradativamente. 4% ao longo de 5 anos, por exemplo. Tá? Vai doer menos. E nenhum político vai fazer isso, jogar esses 20% de PIB no lixo. Tá? E vai doer menos se a gente fizer, se a gente baixar esses 20% em 4%, por exemplo, ao longo de 5 anos. Tá? Então, essa medida dessa taxa de inflação, ela acaba sendo uma medida por um período, por um determinado período, ok? Pode ser um ano, pode ser um ano, mas ela está considerando aí um determinado período, tá? A inflação esperada, expectativas racionais e a possibilidade da desinflação indolor. Professor, e sempre a gente vai ter que sacrificar alguma coisa do PIB, né? Vocês podem se questionar, sempre eu vou ter que sacrificar alguma coisa do PIB para reduzir a inflação? Não. Aí entra a ideia das expectativas racionais, tá? E surge a ideia da desinflação indolor. Você consegue baixar a inflação sem sentir dor, ok? A inflação esperada vai depender só da observada no passado recente? Será que, né, a gente estava discutindo lá a expectativa de inflação. Expectativa de inflação a gente supôs, sob hipótese de expectativa adaptativa, que ela vai ser sempre igual à inflação passada. Mas isso é verdade? Será que não tem outros fatores que vão influenciar a minha expectativa de inflação? Se a inflação passada estiver sob controle e o dólar explodir hoje, vocês, enquanto economistas, esperariam o que da inflação, por exemplo? Tá? Muito a nossa cesta básica aí, que é utilizada como métrica para a inflação, ela incorpora muitos bens importados. Então, se o dólar explode, o preço desses bens importados sobe bastante, o que vai impactar a inflação. Então, mesmo que todos os insumos, que todos os produtos nacionais estejam com preço estabilizado, um aumento aí no dólar, tá, pode gerar um pouquinho de inflação para a gente. O Banco Central vai tentar intervir, obviamente, jogar esse dólar para baixo, como ele vem fazendo de vez em quando, mas visando controlar a inflação, né? Mas há essa tendência, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar em conta essas outras variáveis, tá? Eu não vou olhar só para a inflação, vou olhar para a inflação,
olhar para as medidas que o governo está tomando, eu vou olhar para dólar, ok? Então as pessoas têm expectativas racionais e não adaptativas. Elas utilizam todo o conjunto de informação disponível para formular suas expectativas. Elas consideram as tomadas de decisão do governo e do Banco Central para formular expectativas sobre o futuro. Tá? Se as pessoas efetivamente constroem suas expectativas de maneira racional, pode ser então que a inflação tenha menos inércia do que a princípio possa parecer. Tá? O Sargent, por exemplo, Nobel de 2011, ele diz o seguinte: as pessoas esperam altas taxas de inflação no futuro justamente porque a política monetária e a política fiscal do governo, atuais e prospectivas, justificam essas expectativas. Tá? Ou seja, eu estou de olho em altas taxas de inflação porque o governo e o Banco Central estão justificando essas altas taxas de inflação. Na realidade, a política de longo prazo do governo, persistentemente incorrendo em grandes déficits e emitindo moeda, então política fiscal expansionista, tá? Incorrendo em déficit, e Banco Central emitindo moeda em ritmo acelerado, que é responsável pela manutenção da taxa de inflação. Então, só a gente pontua isso. Deter a inflação exige uma mudança no regime de política econômica. Deve haver uma mudança abrupta na política econômica ou na estratégia que o governo vem adotando para estabelecer déficits agora e no futuro, que seja suficientemente compulsória para que venha conquistar ampla credibilidade. Ok? Então, o que acontece? O governo e o Banco Central vão ter que trabalhar em cima desses déficits e da oferta monetária, tá? De maneira que eles ganhem credibilidade dos agentes. Ok? A dimensão do ônus inerente a esse tipo de mudança, de acordo com o montante de produção do qual se teria que abrir mão e do tempo em que essa mudança teria que vigorar, dependeria, em parte, de quão determinado e evidente seria o comprometimento do governo. Assim, se os formuladores de política econômica estiverem comprometidos em reduzir a inflação e desfrutarem de credibilidade para isso, as pessoas racionais compreenderão esse comprometimento e rapidamente baixarão suas expectativas em relação à inflação. Será que isso é verdade? Se a gente, por exemplo, colocasse no lugar dos nossos políticos, né, dos formuladores de política, o pessoal lá como é que o pessoal diz? Bom, volta a Arminio Fraga para o Banco Central e... Bom, se bem que esse rapaz aí, o Campos Neto tá indo bem, né? Bom, mas se a gente tem um Banco Central comprometido e se a gente muda, por exemplo, troca os nossos políticos por políticos lá da Suíça, da Suécia, sei lá, o pessoal vive brincando, o que acontece? Né? Há uma tendência aí a essa inflação ir baixando, todo mundo concorda? Tá? Por quê? A gente vai reduzir déficit, tá? E a política monetária vai estar em linha com o que se espera dela. Tá? Então a inflação pode então ser reduzida sem um crescimento no nível de desemprego e sem uma queda no nível de produção. A ideia é essa. Se existe credibilidade e se os agentes, os formuladores de política, são comprometidos, então pode ser que a inflação se reduza sem crescimento do desemprego e sem uma queda no nível de produção. Tá? Sob a égide de uma política econômica que tenha credibilidade, os custos inerentes a reduzir a inflação podem ser muito baixos
do que sugerem as estimativas relacionadas à taxa de sacrifício. Então, qual o ponto aqui? Tá? Existem determinadas ocorrências, tá? A gente viu determinados episódios onde a taxa de sacrifício foi substancialmente reduzida, por exemplo, porque determinados agentes, tá? Tanto do lado fiscal quanto monetário, atuaram, eles tinham credibilidade, tinham compromisso e atuaram de maneira correta, tá? Então, o efeito das políticas desses agentes não geraram uma taxa, a gente não conseguiu observar um valor apropriado aí para essa taxa de sacrifício. Tá? Em alguns casos, a gente teve até uma taxa de sacrifício negativa, ou seja, conseguiu-se baixar a inflação, reduzindo o desemprego ou aumentando o produto, por exemplo. Ok? Vou mostrar isso aí já já. Então vamos lá. Sob hipótese de expectativas racionais, é possível baixar a inflação sem sacrifício algum. Tá? Aqui é o que a gente chama de desinflação indolor. Você está baixando o preço sem sentir na pele o aumento aí do desemprego ou a queda no produto. Tá? Para isso, é preciso que o plano para a redução da inflação seja anunciado antes que os trabalhadores e as empresas que estabelecem salários e preços tenham criado suas expectativas. Então, se você tem um acordo, por exemplo, em janeiro, você tem que o plano para a redução da inflação seja anunciado antes que os trabalhadores e as empresas que estabelecem preços tenham criado suas expectativas. Então, se você tem aí um sindicato que vai ajustar salário em janeiro, você espera, por exemplo, passar janeiro para soltar essa política, por exemplo. Se você soltar essa política em dezembro, o sindicato vai incorporar ela em janeiro e já vai pedir mais salário, por exemplo, ok? Então você tem que frustrar aí uma parte dos agentes, tá? Outra coisa que é preciso, os trabalhadores e empresas, eles precisam de fato acreditar nesse pronunciamento. Caso contrário, não vão reduzir as expectativas de inflação. Então eu falo, olha, eu estou fazendo isso aqui para baixar a inflação, e você tem que, de fato, mostrar que você vai fazer isso. Não adianta falar que você vai baixar a inflação, tá? E continuar incorrendo em aumento de déficit e jogando moeda dentro da economia. Tranquilo? Esses dois quesitos seriam suficientes para baixar a inflação sem gerar desemprego e queda de produto. Tá? Então, o papel das expectativas racionais vai dificultar bem mais as previsões de políticas econômicas alternativas. Tá? Se a gente quiser propor algo um pouco mais diferente, né, políticas mais heterodoxas, tá? A ideia das expectativas racionais vai dificultar bem mais o que vai ser gerado com essas políticas alternativas. Tá? Se a gente for mais ortodoxo, a gente fala, olha, eu vou reduzir o déficit fiscal, tentando baixar a inflação. Ou vem, tá? Isso é ortodoxo. Vem o heterodoxo e fala, não, a gente vai aumentar os gastos, tá? E a gente vai conseguir jogar essa inflação para baixo. Pô, fica mais difícil enxergar isso. Todo mundo concorda? Tá? Então, a visão mais heterodoxa aqui pode dificultar um pouco, né? Como as expectativas são racionais, podem dificultar um pouco aí o que a gente vai chegar aí em termos de previsão de políticas econômicas alternativas. Mankiw é muito sucinto, tá? Ele está dizendo, é muito sutil, tá? Mas ele está dizendo aqui políticas econômicas heterodoxas, tá? Não seguem aí a ideia básica aí do livro dele.
E ele dá um exemplozinho, um outro exemplozinho de taxa de sacrifício na prática, tá? Novamente com base nos Estados Unidos, tá? A curva de Phillips com expectativa adaptativa sugere que a redução da inflação exige um período com alto desemprego e baixo índice de produção. Em contrapartida, a abordagem das expectativas racionais sugere que a redução da inflação pode ser muito menos dispendiosa. O que acontece durante as efetivas desinflações? Tá? E ele dá um exemplozinho aí de uma políticazinha. Em 1981, por exemplo, a inflação é de 9,7%. Em 85, 4 anos depois, a gente tinha 3% de inflação. Tá? Então a gente reduziu, aí os Estados Unidos reduziram a inflação dele em 6,7 ponto percentual ao longo de 4 anos, de 81 para 85. Em 86 houve um choque benéfico do petróleo, tá? Não foi interferência do Fed, isso daqui caiu mais ainda, tá? Mas não foi papel do Fed, aqui foi mais um choque benéfico aí de oferta, tá? Então ele bota essa tabelazinha aqui, o que a gente vê? Em 82, a gente tem lá a taxa de desemprego, né, o 9,5, 83, 9,5, em 84, 7,4, em 85, 7,1. O desemprego está caindo aqui, a gente está com uma taxa natural aqui de 6%, tá? E o desemprego cíclico está ficando o quê? 3,5, 3,5, só fazer esse menos esse. 9,5 menos 6, 3,5. 9,5 menos 6, 3,5, 7,4 menos 6, 1,4, por aí vai. Então, no total aqui a gente conseguiu baixar aqui, né? A variação aqui no desemprego cíclico foi de 9,5 pontos percentuais ao longo desses 4 anos aqui. Ok? Então, como é que a gente calcula essa taxa de sacrifício? A variação na inflação foi de 6,7 ponto percentual ao longo de 4 anos, e a variação aí no desemprego cíclico, tá, de 9,5 ponto percentual ao longo de 4 anos. A lei de Ockham diz para a gente que 1 ponto percentual de desemprego cíclico equivale a 2 pontos percentual de variação no produto, tá? Então, se essa variação for de 9,5 ponto percentual, a variação no produto seria 2 vezes 9,5, que é igual a 19 pontos percentuais. Então, meu produto teria que cair aí 19 pontos percentual. Tá? Taxa de sacrifício, então, é a variação do produto dada a variação da inflação, tá? Em termos de pontos percentuais. Então, 19% de PIB que teria que ser sacrificado para se chegar a essa queda de 6,7. Tá? Ou seja, a gente tem uma taxa de sacrifício de 2,8. Para cada ponto percentual de inflação baixada, foi preciso sacrificar 2,8 pontos percentuais de PIB. Ok? Depois tem esse outro paperzinho que é bacana, do Lawrence Ball, de 1993, tá? Um paperzinho do National Bureau Economic Research. O que ele acha aí, tá? Ele tem uma amostra aí de 27 países, de 28 países, tá? Ele estuda 28 casos aí de desinflação, tá? Em 27 desses 28 países, a desinflação quase sempre foi custosa. Ou seja, você observou se para você gerar queda, para você, essa queda de inflação veio acompanhada de queda de PIB, ok? Ele encontra aí que a taxa de sacrifício é menor quando a desinflação é rápida, ou seja, quando de fato a gente realiza um tratamento de choque, tende a baixar essa inflação mais rapidamente, tá? Ou seja,
choque é menos oneroso do que gradualismo, e baixando isso devagarzinho, devagarzinho. Tá? Quando a fixação de salários é mais flexível, se você tem uma fixação de salários mais rígida, fixação de salários não, quando você estabelece salários de modo um pouco mais rígido, tá? Isso fica mais custoso também. Tá? A sua taxa de sacrifício pode ser um pouquinho menor. Grau de abertura não tem efeito nessa razão, tá? E o efeito da inflação inicial e de políticas de renda são... a gente não consegue falar muita coisa a respeito disso, ok? Então aqui tem os países que ele pega, os 27 países, e ele vê aqui, é interessante a gente observar aqui, por exemplo, que em alguns casos você observou aí uma taxa de sacrifício negativa. Tá? Essa taxa de sacrifício negativa está significando para a gente que eu estou reduzindo a inflação, mas eu estou reduzindo desemprego e aumentando o produto. Tá? Por que isso ocorre? Tem que olhar direitinho, eu não sou grande conhecedor. 65, acho que é segundo semestre, segundo trimestre 65, terceiro trimestre 66, nesse períodozinho aqui. Não sei quem é que estava lá presidindo, mas provavelmente o papel das expectativas racionais aqui, dos agentes, né, tocando a economia aqui, e o papel das expectativas racionais deve ter sido fundamental aqui para esse valorzinho aqui, para essa desinflação indolor, tá? Aqui foi até uma desinflação benéfica, desinflação, sei lá. Bom, vamos lá, seguindo. Esterese e o desafio da taxa natural. Eu não gosto muito desse ponto, mas tá na emenda, vamos discutir. Essa inflação tem uma hipótese muito importante. Toda a discussão aí da inflação, curva de Phillips, tem uma hipótese importante, tá? Que é com relação à taxa natural. A flutuação na demanda agregada vai afetar a produção e o emprego somente no curto prazo. No longo prazo, a economia vai retornar aos níveis de produção, emprego e desemprego descritos no modelo clássico. Alguns economistas têm contestado a hipótese da taxa natural, afirmando que a demanda agregada pode afetar a produção e o emprego, inclusive no longo prazo. Ou seja, será que a demanda... o que está pegando aqui? A gente tem lá o N, né, e o nosso Y barra. Será que a demanda agregada é capaz de influenciar esses dois? Né? O que a gente está vendo aí é que alterações na demanda agregada vão gerar alterações no preço, no curto prazo, mas a nossa produção vai tender a ir para... Nosso desemprego vai tender a ir para o natural e o meu produto vai tender a ir para o potencial. Será que a demanda agregada é capaz de influenciar, inclusive, o desemprego natural e o produto potencial? Tá? Esse é o ponto aí dessa ideia de esterese. Tá? O que o pessoal pontua aí é que uma recessão pode exercer efeitos permanentes caso modifique o comportamento das pessoas que passaram a ser desempregadas. Tá? Por exemplo, trabalhadores podem perder competências ao permanecer muito tempo desempregado, o que pode fazer com que eles tenham dificuldade de arrumar emprego mesmo após a saída da recessão. Eles podem ficar desempregados muito tempo. Ficar desempregado muito tempo pode reduzir a vontade de procurar emprego, né? Que a ideia é desemprego voluntário. Vou ficar desempregado voluntariamente por mais tempo.
queda de vínculo com o sindicato de trabalhadores pode gerar perda para os desempregados. Então pode ser que eu saia do sindicato, tá? E deixe de ser beneficiado com ele. Ok? Então esse tipo de coisazinho pode acabar influenciando, por exemplo, a taxa de desemprego. Se eu tenho uma economia que é muito sindicalizada, tá? E muitas pessoas, por exemplo, hoje em dia, estão perdendo um pouco de contato com o sindicato. Lá na frente o sindicato vai brigar por alguma coisa, algum reajuste de salário, e as pessoas que não estão mais ligadas ao sindicato não vão conseguir esse ganho, ok? E isso pode influenciar aí a taxa de desemprego. Então está acontecendo a hipótese de que podem acontecer, de que podem existir mecanismos que influenciem a taxa natural de desemprego ou o produto potencial, tá? Por conta de demanda, ok? Esterese é esse termozinho utilizado para descrever a influência de longa duração da história sobre a taxa natural. Tá? Ainda é uma teoria não muito aceita, mas pode lançar luz sobre uma teoria que atribui maior custo aos processos de desinflação. Tá? Taxa de sacrifício, por exemplo, deveria incorporar os custos pontuados por essa teoria. A crise de 2008 trouxe essa questão de volta ao debate. Tá? Os níveis altos de desemprego no longo prazo não seriam capazes de elevar a taxa natural de desemprego no futuro? Se pergunta. Se sim, à medida que o desemprego caísse e Y crescesse, a inflação poderia começar a aumentar mais rapidamente do que se esperava. Não foi muito que se observou lá nos Estados Unidos, não, ok? A gente vê uma queda grande do desemprego, tá? Produto crescendo e a inflação estava relativamente controlada lá, ok? Então, qual é a ideiazinha básica aí da esterese? Tá? O Mank não discute isso muito bem no livro, mas eu também não sou, de novo, não gosto muito disso, mas eu fui tentar estudar ali um pedacinho para melhorar aqui a explicativa. Vamos supor, por exemplo, que a gente está sob hipótese aí de que a taxa de desemprego não se altera, tá? E eu quero manter uma taxa, eu quero reduzir, eu estou com uma taxa de desemprego alta, eu quero reduzir, eu quero trazer ela para o nível natural. O que acontece? Eu só vou conseguir essa redução na taxa de desemprego se eu aumentar um pouquinho a minha inflação, certo? Essa é a ideia básica aí da nossa curva de Phillips. O que a esterese diz para a gente? O que a esterese diz é o seguinte, que eu posso sair dessa posição, dessa taxa da taxa natural de desemprego, e a taxa de desemprego ela pode aumentar um pouco mais, por exemplo. Tá? E aí, quando eu sair de U, eu não vou vir para UN, e sim para esse novo Nzinho aqui. Só que para esse novo N, o que acontece no final das contas é que a esterese ela pode alterar a inclinação dessa curva, tá? Da curva de Phillips, tá? A gente deveria incorporar alterações nesse parâmetro beta aqui, de modo, e aí o que acontece? A minha inflação não vai crescer só isso, tá? Quando eu vier para cá, a minha inflação vai crescer um pouco mais, porque eu não vou conseguir baixar tanto meu desemprego, tá? Se a gente viesse aqui para esse novo ponto, então meu desemprego baixaria, tá? Menos do que eu estava imaginando, e a inflação seria maior do que eu estava imaginando anteriormente, tá? Por conta da alteração só nesse UNzinho aqui. De novo, tá essa ideia, quem quiser pode dar uma olhada. Aí tem um paper do Blanchard Summers, de 1988, que ele discute isso um pouquinho,
Beyond the natural rate, eu acho. Beyond the natural rate hypothesis, ok? Ele discute mais ou menos isso, tá? De novo, paper antigo, tá? E essa teoria ainda é muito rudimentar, o pessoal engoliu muito ela não. Depois o Mankiw, já estamos com 55 minutos, vou dar uma corrida aqui. Depois o Mankiw discute lá no final do capítulo, tá? Um apêndicezinho, tá? Ele coloca esse modelo. Olha, no final das contas, o que a gente tem na realidade são esse modelo com essas 7 equaçõezinhas, tá? A gente tem a IS, a gente tem a LM, a gente tem o equilíbrio no mercado de câmbio, relação entre juro nominal e real, relação de câmbio e nominal e real, oferta agregada e nível natural de produção. Ele argumenta que essas 7 equações determinam os valores de equilíbrio para 7 variáveis endógenas: produção, nível natural de produção, taxa de juro real, taxa de juro nominal, taxa de câmbio real, taxa de câmbio nominal e o nível de preços. Tá? Essas aí acabam sendo as 7 variáveis endógenas aí da minha economia. Tá? Então, no final das contas, e ele mostra lá mais ou menos, que dependendo das hipóteses que a gente utilizar nesse modelinho, tá? Você acaba chegando em todas as predições aí que a gente viu ao longo desses últimos capítulos, tá? Cuidado que no livro tá errado aqui, tá? Isso aqui é fechado e isso aqui é aberto. No livro isso aqui tá trocado, aqui eu já alterei. Então, qual é a ideia aí do Mankiw? Mostrar que se a gente pegar esse modelinho com essas 7 equaçõezinhas aqui e trabalhar nele, tá? A gente pode ir tanto para o modelo clássico de economia fechada ou aberta, de pequeno porte ou de grande porte, ou a gente pode ir para o modelinho keynesiano, né, de curto prazo, tá? Longo prazo, curto prazo, economia fechada, modelo ISLM, modelo demanda e oferta agregada, ou a gente vai para uma economia aberta, de grande porte ou pequeno porte, tá? E se for de pequeno porte, a gente tem taxa de câmbio flutuante, taxa de câmbio fixa, tá? E a gente consegue, trabalhando algumas hipóteses em cima dessas variáveis, por exemplo, se eu supor aqui que o fluxo de capitais aqui é igual a zero, isso daqui zero, isso daqui é igual a zero, nx é igual a zero, esse camarada some, é uma hipótese então para a economia fechada, tá? Uma economia fechada, basta eu supor aqui que o fluxo de capitais é igual a zero, que esse camaradazinho some daqui, eu vou ter uma hipótese de economia fechada, e a gente vai chegando aí na economia fechada aqui, ou no modelo ISLM, ok? Então essa é a ideiazinha básica. Concluindo então, né, a gente começou discutindo 2 modelos de oferta agregada, cada um deles focado numa razão diferente pela qual no curto prazo a produção cresce acima do nível natural quando o nível de preço aumenta acima do nível esperado pelas pessoas. Tá? Ambos esses modelos, aquele modelinho de preço rígido, tá? E vimos um modelinho de preço rígido, de informação incompleta, e um modelinho de preços, aliás, de preços flexíveis, mas de informação incompleta, e um modelinho de preços rígidos, uma ideia mais do Calvo, outra ideia mais do Lucas, tá? Vimos que esses 2 modelinhos aí chegavam aí, davam suporte para a nossa curva de oferta, tá? Ambos esses modelos explicam por que a curva de oferta agregada de curto prazo vai apresentar inclinação ascendente, tá? E ambos acarretam num trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Tá? Uma maneira conveniente de expressar e analisar esse trade-off é por intermédio da equação da curva de Phillips, segundo a qual a inflação depende da inflação esperada
do desemprego cíclico e do choque de oferta. Aquela equaçãozinha π é igual à expectativa de π menos beta U menos o N, ok? Mais V. Nem todos os economistas endossam todas as ideias apresentadas aqui, tá? Existe uma ampla discordância, por exemplo, em relação à importância prática das expectativas racionais e a relevância da histerese. Se você tiver dificuldade para juntar todas as peças, saiba que você não é o único. O estudo da oferta agregada continua a ser uma das mais irresolutas e, portanto, mais interessantes áreas de pesquisa e estudos na macroeconomia. As duas teorias para a oferta agregada, modelo de rigidez de preço e de informação imperfeita, atribuem a variáveis imperfeições do mercado os desvios da produção e do emprego em relação às suas respectivas taxas naturais. De acordo com ambas as teorias, a produção cresce acima do seu nível natural quando o nível de preços excede o nível de preços esperado, e o montante da produção cai abaixo do seu nível natural quando o nível de preço é mais baixo do que o nível esperado de preços. Tá? Os economistas, de um modo geral, expressam a oferta agregada sob a forma de uma relação chamada de curva de Phillips. A curva de Phillips determina que a inflação depende da inflação esperada. Acho que esse slide devia ter vindo, era para ter colocado ele antes. Tá? Basicamente o que a gente falou isso aqui, tá? Se a inflação esperada depende da inflação observada recentemente, a inflação é inercial, o que significa que reduzir a inflação exige um choque benéfico na oferta ou um período com alto índice de desemprego e redução na produção. Contudo, se as pessoas têm expectativas racionais, um anúncio que trate de uma mudança na política econômica e tenha credibilidade junto à opinião pública pode ser capaz de influenciar diretamente as expectativas e, com isso, reduzir a inflação sem causar recessão, que é a ideia de desinflação indolor. Tá? A maior parte dos economistas aceita como verdadeira a hipótese da taxa natural, de acordo com a qual as oscilações na demanda agregada exercem efeito somente no curto prazo sobre produção e desemprego. Alguns economistas, entretanto, têm sugerido meios pelos quais as recessões podem deixar cicatrizes permanentes na economia pelo fato de fazerem com que cresça a taxa natural de desemprego, que é a ideia da histerese. Ok? É basicamente isso, pessoal. No capítulo 14, a gente encerra aí o capítulo 14. Ficou um pouquinho mais extenso do que eu queria esse vídeo, 1h03, mas é isso. Tá? Não vamos estender não.